Vamos continuar o nosso processo e vamos agora falar sobre reconstrução acetabular em revisão, começando pelo Dr. David Sá, da ULS Gaia Espinho, trabalha também, porque isto, falamos tanto em privado e público, nós na verdade acho que as coisas se complementam, não se antagonizam e, portanto, e também trabalha na privada no Grupo Luz em Guimarães e no Porto, e vai-nos falar sobre algoritmos para defeitos acetabulares, aumentos, enxertos e opções de reconstrução. Parabéns à Comissão de Organização, obrigado pela oportunidade. E eu vou aproveitar para abrir um bocadinho a caixa de Pandora. Portanto, a única verdade absoluta que nós temos em cirurgia de revisão acetabular é que, sem dúvida, queremos um componente estável. Queremos um componente estável e de forma duradoura. Existem várias opções para chegarmos a esse objetivo. A maior parte das opções que existe tem em consideração quer o tamanho do defeito, quer a biologia do doente. São inúmeras as classificações que andam à volta do tamanho dos defeitos. Eu não vos vou maçar com a classificação, com todos os sistemas de classificação. Quero-vos falar muito sumariamente do sistema de classificação de defeitos criado por Paprosky. Basicamente, e não pormenorizando, tenham em conta que aqui é dado grande ênfase ao suporte superior e ao suporte medial e aquele que é proporcionado tanto pelas colunas anterior e posterior do acetábulo, que com a gravidade da classificação se vai perdendo. Outra coisa que vos quero dizer, ter em conta um sistema de classificação de defeitos é muito interessante e importante antes de começarmos a cirurgia, mas nunca vão para uma cirurgia sem ter uma solução B. Existem, assim, duas grandes filosofias de reconstrução. A reconstrução por componentes para os quais não existe, ou para os quais o osso não se vai incorporar, e componentes que permitem uma certa interdigitação e crescimento do osso nativo. E a grande parte das técnicas de reconstrução, ao longo dos anos, tem andado à volta disto, consoante temos maior ou menor biologia, maior ou menor contenção dos defeitos e maior ou menor perda óssea. Vou, portanto, falar dos sistemas mais frequentes de revisão que nós temos. Vou começar pelo que eu acho que é mais utilizado. As cúpulas hemisféricas de revisão são, basicamente, a solução mais utilizada hoje em dia nas revisões, para defeitos acetabulares pequenos. Elas existem em grande variabilidade, grande oferta de casas, grande variabilidade também de interfaces de articulação com o fémur e estão basicamente associadas a uma grande sobrevida a médio e a longo prazo. Estas cúpulas também podem ser aumentadas em tamanho e permitir a reconstrução de defeitos maiores em que existe grande destruição de osso superior e mesmo osso das colunas. Não podem esquecer que a utilização de uma cúpula não cimentada de grandes dimensões muito provavelmente vai provocar danos adicionais na coluna anterior e posterior e muito provavelmente vai provocar uma subida do centro de rotação da anca que, de alguma forma, deve ser compensado para evitarmos episódios de claudicação, luxação e mesmo descolamento acético. Outro grande
Outra grande panóplia de implantes que temos, que nos pode ajudar bastante na cirurgia de revisão, é a adição de aumentos modulares porosos à nossa reconstrução acetabular. Esses aumentos, geralmente, têm uma configuração de suporte superior ou cúpula, de suporte inframedial ou footing, ou de suporte lateral, tipo placa batente. Também podem existir em formato modular, também pode-se fazer um aumento personalizado para uma cúpula não personalizada. E eles permitem que nós consigamos obter um sistema de fixação em 3 pontos para a cúpula que nós vamos impactar. Num caso de um defeito que não é perfeitamente esférico, num defeito postero-superior, que é o defeito mais clássico, no qual a sua utilização é recomendada, podemos colocar o aumento e voltamos a ter um encravamento da cúpula a nível superior. Também podemos utilizar um aumento a nível inferior para estabilizar a cúpula em termos de acabamento inferior. E ficamos com uma montagem que, depois da aplicação de cimento, acaba por transformar um sistema multicomponentes num sistema monobloco. E também, às vezes, em situações de defeito das colunas, podemos brincar um bocadinho com o posicionamento dos aumentos e, mais uma vez, ir procurar uma estabilidade em 3 pontos para a cúpula, para, com o uso de cimento, conseguirmos um componente monobloco criado por nós, com interdigitação a nível do osso nativo, desde o aumento, que permite ter alguma estabilidade a longo prazo. Nos casos da descontinuidade pélvica, e mais uma vez, quer recorrendo à utilização da descontinuidade pélvica crónica, mais uma vez recorrendo à utilização de cúpulas porosas e aumentos, aproveitando o recoil elástico que existe na estabilidade crónica, nós podemos sobredimensionar a cavidade recorrendo a um fixador. É uma técnica que está descrita já há algum tempo. Implantar uma cúpula criada para o tamanho dessa cavidade e, depois de retirar o fixador, o próprio recoil elástico da pelve pode favorecer aqui uma interdigitação estável e uma estabilidade do componente para que mais tarde possa haver integração. Existem séries que descrevem que esta técnica promove a cicatrização óssea quando utilizada em conjunto com o enxerto ósseo. Há aqui, relativamente à volta dos aumentos e da minha experiência, uma coisa que eu vos queria falar. Se eu, com aumentos, consigo criar uma cavidade grosseiramente côncava na pelve, provavelmente eu vou conseguir fazer uma reconstrução acetabular com aumentos. Se eu quer recorra a técnicas de distração ou não, se eu, por acaso, tenho uma instabilidade pélvica aguda ou um traço de fratura ou o nível de instabilidade é muito inferior, que me provoca um mau controle rotacional do fragmento inferior da pelve, ou então, na minha tentativa de reconstrução acetabular, não tenho capacidade de criar uma reconstrução grosseiramente côncava, a reconstrução com aumentos não é uma boa opção. Tenho que procurar outro tipo de implantes que me dê pelo menos um suporte lateral. Okay? E daí surgem estes sistemas, novamente não cimentados, de cup e case, em que a case serve precisamente para proteger a estabilidade precária primária que o implante poroso tem em relação ao osso nativo. Ora bem, este sistema é relativamente difícil de conseguir, especialmente na nossa população, que tem acetábulos pequenos, porque eu vou diminuindo 4 milímetros para
cada tipo de implante que lá vou aplicando. Eu faço a cúpula, tenho que diminuir 4 milímetros para colocar uma queixa, depois tenho que diminuir outros 4 milímetros para colocar um liner. E de repente, num doente que já tem um grande dano de tecidos moles, o que vai acontecer é que eu vou-lhe pôr uma cabeça femoral pequenina ou com dificuldade vou conseguir aplicar um sistema de dupla mobilidade ou constritivo. E, portanto, na nossa população, ao contrário de uma população em que os acetábulos sejam notoriamente grandes, eu vou ter alguma dificuldade em, a seguir a esta montagem, ter estabilidade. No entanto, são sistemas que estão descritos como apresentando muito boa sobrevivência a médio prazo. Okay? As técnicas de utilização de enxerto ósseo morcelizado e compactado, desde que se consigam atingir condições de boa biologia e boa contenção do defeito, continuam a ser, na minha opinião, técnicas que devem ser utilizadas. Quer a gente tenha ou não que utilizar outros sistemas de contenção, nomeadamente rede, para promover uma boa compactação do osso e uma boa interdigitação com o osso nativo. Quando as condições de preparação, isto depende muito da técnica do cirurgião, mas quando as condições de preparação são ideais, estão associadas a muito bons resultados a médio e longo prazo. Okay? O que é que acontece? Nós, neste momento, estamos a comparar com técnicas que têm muito bom sucesso a médio prazo, mas não sabemos qual vai ser o sucesso delas a partir dos 15, 20 anos, ainda não temos bem a certeza. E estas estão cá para mostrar e levar na cabeça que não funcionam, ou que funcionam. Tenham, por favor, em conta isso. Tenho boa contenção do defeito, posso tentar uma técnica destas. Ou então, posso também reconstruir com um anel, posso utilizar um anel de reconstrução para fazer uma tentativa de colmatação do defeito que tenho. É uma boa opção? Não é. A utilização isolada deles, destes anéis de reconstrução das queixas, está associada a uma taxa elevada de falência e basicamente não se usa no contexto de revisão atual, utiliza-se como cirurgia de salvamento em pessoas após uma tentativa de revisão falhada, por exemplo, com aumentos, ou então em pessoas que têm uma idade muito avançada e que nós achamos que, interpondo uma queixa, um anel de reconstrução, sem grande quantidade de enxerto, vamos conseguir promover algum tipo de sobrevida a curto prazo. O enxerto ósseo estrutural está aqui apenas como técnica que progressivamente tem sido substituída pelos aumentos acetabulares, que acabam por ter, em termos de posicionamento radiográfico a curto e a médio prazo, acabam por ser mais reprodutíveis. E todos nós sabemos que este enxerto está associado a uma alta probabilidade de reabsorção e descolamento acético posterior. Relativamente aos acetábulos modulares, eu sou um bocado cético relativamente aos acetábulos modulares por várias questões. Então, eu crio um componente acetabular que é perfeitamente congruente, ou o mais perfeito em termos de congruência possível, com o meu osso nativo. E eu, como cirurgião, sei que não sou tão preciso quanto essa precisão que é criada. E eu vou promover zonas em que o contacto entre o implante e o osso nativo não existe. Deveria existir, mas devido ao meu erro de funcionamento, quer devido à minha dificuldade da exposição, quer devido a um ou outro pequeno defeito ósseo que eu tenha criado, esse contacto não vai existir. E muitos destes componentes, que vão ser o futuro da reconstrução, estão um bocadinho
transformam-se um bocadinho numa case de reconstrução sem enxerto. Pronto, mais maciça. Mas se eu não tiver contacto ósseo desde o início, desde lá do fundo, este implante vai estar basicamente fixo com parafusos. Mais nada, não há crescimento ósseo. E, portanto, esta é a minha visão crítica destes implantes. E a minha visão crítica também tem sido um bocadinho comprovada que o uso de implantes modulares em defeitos pequenos não tem tão bons resultados como o uso destes defeitos modulares em defeitos gigantes, em que não há uma necessidade tão apertada de mantermos a congruência óssea que planeamos. Não sei se me fez explicar bem, mas são o futuro, são uma forma de abordagem de tratamento de defeitos grandes, mas neste momento para pequenos. Os resultados não são assim tão bons. Queria mostrar-vos uns casos. É possível pôr o vídeo a correr? Pronto, está a correr. Pronto, este é um caso de um defeito ósseo cavitário contido. No qual foi utilizada uma técnica de compactação de enxerto ósseo, morcelizado, sem evidências de migração ou mudança de posicionamento da cúpula, há 10 anos. Este é um caso de enxerto ósseo estrutural que falhou, revisto por uma queixa cimentada sem enxerto ósseo que acabou por falhar. Mais uma vez, revisto por queixa, interposição de enxerto que, devidamente compactado, ainda permite algum tipo de sobrevida da nossa construção. Este é outro caso de um doente que eu já mostrei isto noutra situação. É um doente proposto para revisão acetabular pós-infecção, no qual foi criada o apontador. Intropa uma descontinuidade pélvica, foi utilizado um sistema de cupping case, doente pequeno, instabilidade, revisão por dupla mobilidade, muita dificuldade em arranjar um sistema de dupla mobilidade que encaixe num diâmetro interno tão pequeno, novamente instabilidade, revisão por um sistema constritivo, novamente instabilidade e infecção. E, portanto, voltou exatamente ao mesmo. Não teve nenhuma evolução. Outro caso, podem pôr o vídeo a correr. Tem um playzinho em baixo. Um defeito acetabular. Direito. Com uma descontinuidade pélvica aguda, mas alta, criada intraoperatoriamente, revisto, recorrendo a um sistema de distração pélvica. Agora já se nota algum tipo de cicatrização ali da parede medial. Podem pôr o vídeo a correr. Outro caso de defeito osteolítico extenso, Paprosky 3B. Podem pôr o vídeo a correr, se não se importa.
no qual foi possível, recorrendo a suporte medial e superior, encravar uma cúpula em distração. Neste momento tem 5 anos de follow-up. Nós também temos uma experiência própria com recurso a aumentos acetobulares não e componentes não cimentados no serviço. Já temos até 2023 cerca de 44 pacientes. Outro exemplo aqui, já agora, é a capacidade de criação de um footing supromedial com aumento. Também poderia ter utilizado uma cúpula. E nestes doentes temos tido boa evolução em termos de estabilidade de migração dos componentes, que não tem existido, e também conseguimos, mediante esta técnica, recorrer a um bom posicionamento, a uma boa obtenção do centro de rotação nativo, original. Este é um exemplo também de uma descontinuidade pélvica criado por uma má aplicação de aumentos superiores, revisto por um sistema cupping cage. E basicamente eu venho aqui defender um bocado o método mais antigo e este método mais recente. Portanto, eu venho dizer-vos que os aumentos são uma boa opção para a reconstrução acetabular de defeitos moderados e até defeitos grandes, mas também, e finalizando com um slide que já apresentei, se eu tiver uma boa biologia, eu também posso e devo recorrer à única técnica que repõe estoque ósseo, que é o osso compactado. Muito obrigado.